Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre a representação de funções e de campos escalares. Bom, o que é um campo escalar? O campo escalar é um campo que associa um valor escalar a todo ponto do espaço, tá? Eu vou representar inicialmente uma função de uma variável, isso é absolutamente trivial, vocês já aprenderam no ensino médio, né? Então, f de x, x é a variável independente, nesse caso uma só, é representada no eixo horizontal, f de x é o valor da função no ponto x, representado então f de x no eixo vertical. Então, por exemplo, aqui eu quero representar a tensão elétrica entre duas placas paralelas. Então, a placa da esquerda está a 12 volts, a placa da direita a 0 volts e tem uma distância D entre elas, ligado na bateria, duas placas metálicas. Tá? Então, a representação está aqui. A minha função v de x, função potencial de uma única variável, varia, nesse caso linearmente, desde a placa da esquerda, 12 volts, até 0 volts na placa da direita. Uma representação bastante simples, uma função de uma única variável, certo? E essa função, ela tem uma expressão matemática que está escrita aqui. Então, a curva vermelha é completamente definida por essa expressão matemática. Então, para x igual a 0, resulta em 12, para x igual a d, resulta em 0, e é uma variação linear, é uma função do primeiro grau, certo? A gente não está preocupado com a física, por enquanto, pelo menos, mas sobretudo na representação das funções. Aqui tem um outro exemplo, um problema agora térmico, né? Então, a distribuição de temperatura numa barra metálica, que está a barra com comprimento de 1 metro, a parte esquerda está submetida a uma temperatura constante de 100 graus e a temperatura ambiente aqui é de 20 graus. Então, aqui vai haver difusão do calor, etc. A gente até vai falar mais sobre isso depois, quando estiver falando sobre gradiente e Laplaciano, sobre a parte física mesmo. Aqui é só a representação. Então, eu tenho um gráfico da temperatura em função da distância do comprimento aqui para a direita, certo? Uma outra representação seria com o degradê de cores, uma representação equivalente, né? Que é mais visual. Então, aqui na parte da esquerda eu tenho uma temperatura bem elevada e a temperatura vai variando gradualmente até atingir a temperatura mínima, e isso é representado através de um degradê de cores, também é uma representação usual, sobretudo em funções de mais variáveis, que é o que a gente vai começar a ver agora, certo? Então, aqui é uma função de duas variáveis, f de xy, tá? Então, agora eu tenho duas variáveis independentes, x e y. A representação 3D, a gente representa as variáveis independentes no plano horizontal e o valor da função no eixo perpendicular ao plano horizontal, ou seja, no eixo vertical, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, uma função qualquer, que eu não dei nem a expressão, f de xy, em função de x e de y, o plano horizontal é o plano das variáveis independentes, x e y, para cada ponto no plano xy, eu tenho um valor correspondente da função. Essa aqui é uma representação tipo grade, né? Superfície está uma forma de grade, ou aqui uma superfície mais contínua, mais renderizada, mais bonitinho, é absolutamente equivalente, tá? Ou aqui eu estou representando para mostrar o domínio. O que é o domínio? O domínio são os valores que as variáveis independentes podem assumir. Então, como as variáveis independentes estão no plano xy, o domínio é uma região no plano xy, certo? Imagem são os valores que f de xy assume, tá? Então, essa é a representação 3D de uma função de duas variáveis, certo? Eu posso também representar em isolinhas, tá? É uma representação bidimensional. O que é uma isolinha? Também conhecida como curva de nível ou curva de contorno. Então, uma isolinha é uma curva no plano xy que conecta os pontos em que a função f de xy tem um dado valor constante. Então, aqui eu estou representando a minha função por essa superfície aqui, meio rosa, magenta, certo? Para f de xy igual a 7, eu tenho uma certa curva representada aqui no plano xy. Então, essa curva aqui é a curva correspondente ao valor 7 de f de xy. Isolinha, linha de valores de valor constante, certo? Exemplos de isolinhas: linhas equipotenciais, elétrica, gravitacional, curvas de nível, usada em topografia, isotermas,
isóbaras, vou falar um pouco mais sobre isso na sequência, e outros tipos, certo? Então aqui tem mais alguns exemplos, de novo aquela nossa função. Então aqui está a representação 3D e aqui no plano XY eu tenho as isolinhas, que são obtidas fazendo cortes de f de xy, cortes paralelos ao plano horizontal, plano de XY. E aqui eu tenho só a representação de fato no plano, só das isolinhas. Então cada curva aqui representa um valor, um dado valor de f de xy. Certo? Então, em qualquer ponto de uma dada curva, f de xy tem o mesmo valor. Então, alguns exemplos. Curva de nível, certo? Então, as curvas de nível, elas permitem obter o perfil topográfico do relevo de uma região, tá? Permitem visualizar. Cada curva de nível é uma linha, um contorno que une os pontos de mesma altitude. Então, aqui eu tenho uma montanha com diferentes cortes. Corte em 20 metros, 40 metros, 60 metros, certo? E eu posso representar então através das curvas de nível. É uma representação no plano, mas que dá uma ideia da visão do 3D, porque eu tenho os valores aqui da altitude, nesse caso. Tá? Então, curvas de nível, bastante utilizadas em topografia. Tá? Um outro exemplo, linhas equipotenciais, especificamente equipotencial elétrica. Então, cada equipotencial, igual, potencial igual. Então, é uma linha que une os pontos de mesmo potencial elétrico. Então, aqui o exemplo à esquerda tem uma carga pontiforme positiva, tá? E essas linhas em azul são as linhas correspondentes às linhas equipotenciais, certo? Então, aqui é mais externa. Cada ponto dessa linha mais externa tem sempre um potencial de 10 volts. No caso de uma carga pontiforme, se fosse no espaço 3D aqui, tá? O potencial depende do valor da carga, depende da permissividade do espaço livre, supondo que a carga esteja no espaço livre, e decai com a distância, sem entrar muito em detalhes aqui na física, certo? Aqui eu tenho um dipolo elétrico, então eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa, aqui eu tenho 15 volts, aqui eu tenho menos 15 volts, e tenho diferentes linhas equipotenciais. Isso daqui é uma representação, na verdade o problema é poder fazer uma representação 3D, né? Se eu fizesse vários cortes aqui, paralelos ao plano horizontal, eu teria justamente essa representação, certo? Então isso é equipotencial elétrica. Outro exemplo de isolinha são as linhas que unem os pontos de mesma temperatura, são chamadas de linhas isotermas, bastante utilizadas em meteorologia. Então aqui eu tenho as temperaturas e aqui, por exemplo, eu tenho uma isolinha, uma isoterma de 20 graus Celsius. Todos os pontos em cima dessa linha têm a mesma temperatura de 20 graus. Aqui tem, mesmo também 20 graus, aqui tem uma isoterma de 28 graus. Então aqui eu tenho a representação das diferentes regiões de temperatura e as isotermas. Então aqui, ó, entre 10 graus e 20 graus, eu tenho essa representação, que são todas as temperaturas que vão de 10 a 20 graus, tá certo? Se quiser olhar com mais calma, para o vídeo e olha aqui, é só para dar um exemplo, tá? Então, isoterma, isolinhas de mesma temperatura. Eu tenho também, ainda em meteorologia, as linhas isóbaras. Então, o que é uma linha isóbara? Tá? Baro aqui significa peso, né? Ou pressão, e iso igual. Então, cada isóbara é uma linha que une os pontos de mesma pressão atmosférica. Então, aqui eu tenho exemplo, né, de várias isóbaras. Essa daqui, por exemplo, é uma linha isóbara correspondente a 1028 milibares. E outros exemplos. O que são essas letras A e B aqui? A representa um ponto de alta pressão e B representa um ponto de baixa pressão. Mas é alta e baixa em relação a quê? Em relação à pressão de referência, que é a pressão ao nível do mar, que é 1 atmosfera, ou aproximadamente 1013 milibares, certo? Que é a mesma coisa que 1013 hectopascais. 1 pascal é 1 newton por metro quadrado, ou 760 milímetros de mercúrio. Então tem várias maneiras de apresentar pressão, certo? E em meteorologia, sobretudo, se usa milibares ou hectopascais. Aqui eu tenho um outro exemplo, que nesse caso eu tenho as linhas isóbaras, está dado em termos de hectopascais.
de novo, um ponto de alta pressão, um ponto de baixa pressão. Então isso a gente vai ver depois, vamos ver quando falar em gradiente, que isso pode causar ventos. Então tem efeitos meteorológicos que podem ser vistos a partir de um mapa de pressão, tá? Ou das linhas isóbaras. Um outro tipo de representação, não mais com isolinhas, é usando o mapa de cores. Tá? Então ainda estou num problema 2D, então os diferentes valores da função de duas variáveis são representados com diferentes cores. Então aqui tem o exemplo 1, a distribuição de temperatura num microprocessador, um circuito integrado aqui. Tá? Então cada cor representa uma temperatura, nesse caso aqui em graus Celsius. Então 62 graus são as regiões mais azuis, né? E mudando aqui a cor, eu estou mudando a representação da temperatura. Então é bastante visual aqui, certo? Um outro exemplo, distribuição do campo elétrico numa subestação de energia. Então aqui uma subestação de energia, não vou entrar em detalhes na subestação de energia, tá? Não é o foco. Então aqui eu tenho transformador, tenho alguns outros dispositivos na subestação. E o que está sendo representado aqui, através do mapa de cores, é o campo elétrico em kV por metro. Então, nas regiões em vermelho, eu tenho o campo elétrico bastante intenso, certo? Em outras regiões em azul, o campo elétrico é mais fraco. Então, as pessoas que vão trabalhar numa subestação têm que ter noção dos valores de campo elétrico na subestação. E essa representação com degradê de cores, ela dá uma informação bastante visual e bastante simples de onde eu tenho as maiores concentrações de valores elevados, onde eu tenho as maiores variações de campo elétrico, de temperatura, por exemplo. Tá certo? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre representação de funções de 3 variáveis e também representação de funções de campos vetoriais. Tá bom, pessoal? Até lá então!